Nós estamos iniciando hoje mais uma série de mensagens que deverá estender-se por esse mês de julho e também pelo mês de agosto. E essa nova série de mensagens tem como título Exercícios para a Alma. Exercícios para a Alma. Naquilo que há de melhor na medicina moderna e naquilo que há de melhor na espiritualidade moderna, na compreensão da espiritualidade moderna, nós podemos dizer que há uma espécie de consenso. Que consenso é esse? O ser humano deve ser tratado como um todo. O ser humano deve ser tratado como uma totalidade. Portanto, o que acontece ao corpo reflete sobre a alma, e aquilo que acontece à nossa alma também tem consequências sobre o nosso corpo, especialmente sobre a nossa saúde. Ao propor esse tema, exercícios para a alma, eu tenho a intenção de impedir a dicotomia, ou seja, a separação tão comum entre a dimensão física e a dimensão que nós chamamos de dimensão espiritual e tratá-las como dois reinos distintos. Não quero, não desejo fazer isso. Nessa visão, ou seja, nessa visão equivocada que separa corpo e alma, nessa visão equivocada nós teríamos como adequados os exercícios para a vida corporal, para a vida material, mas eles não seriam aplicáveis à vida chamada de espiritual, ou seja, a essa dimensão que nós chamamos de alma. O que eu estou afirmando é, do mesmo modo que nós podemos, você pode se propor a adotar determinada dieta para o seu corpo, para o seu organismo, do mesmo modo que você pode se propor a fazer caminhadas diárias ou matricular-se numa academia e começar a praticar natação todos os dias ou alguns dias da semana, do mesmo modo você pode adotar determinados exercícios para a sua alma. E assim como você encontrará benefícios na atividade física, benefícios para o seu corpo, para a sua mente, você também encontrará benefícios não menos concretos na atividade espiritual, nas atividades realizadas para a sua alma, nos exercícios para a alma. Há um escritor japonês contemporâneo, um dos mais famosos no Japão, ele se chama Haruki Murakami, e ele, num dos seus livros, menciona que na academia que ele frequenta em Tóquio, há um grande pôster, e nesse pôster há a seguinte frase, a seguinte reflexão, o texto está na projeção, você pode acompanhar. Diz esse texto: músculos são difíceis de conseguir e fáceis de perder. Gordura é fácil de conseguir e difícil de perder. Você sabe disso, não sabe? Essa é a experiência de todos nós. Mas essa que é uma verdade do mundo físico, do mundo corporal, dos exercícios físicos, essa verdade também pode ser transposta para a realidade espiritual. É fácil deixar de ler a Bíblia, é fácil deixar de fazer oração com regularidade, é fácil deixar de adorar a Deus, é muito fácil perder a nossa musculatura espiritual. O cultivo de bons hábitos, de hábitos saudáveis, de hábitos espirituais requer também disciplina da nossa parte, organização, preparação, esforço, separação de tempo para que pratiquemos esses exercícios na nossa vida. Mas talvez você, como bom protestante, a essa altura tenha acendido a sua luz de alerta e talvez esteja se questionando, mas será que isso não é salvação pelas obras? Não. Isso é salvação na perspectiva bíblica, tal qual ela é exposta na palavra de Deus. O apóstolo Paulo,
o grande expositor da graça de Deus, o maior expositor da salvação pela graça, ele escreveu com toda clareza que nós somos salvos tão somente pela graça de Deus, mediante a fé. Mas foi Paulo quem escreveu o que nós lemos ainda há pouco, e aparece aí na projeção o versículo 12. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma tradução publicada no ano passado pela editora Mundo Cristão, a Nova Versão Transformadora, traduziu esse versículo da seguinte forma, e a meu ver, muito bem traduzido. Diz essa Nova Versão: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. A salvação, à luz desse texto e de outros textos do Novo Testamento, a salvação põe em marcha um processo de transformação pessoal. E esse processo de transformação pessoal tem como objetivo que você experimente, ainda nesta vida, ainda neste mundo, a plenitude de vida que Cristo oferece. Salvação, portanto, não se resume a ter os seus pecados perdoados e a ter uma vida no céu depois da morte. Não se resume a isso. A salvação tem menos a ver, nessa perspectiva, com o lugar para o qual iremos depois da nossa morte, mas tem muito mais a ver com o tipo de pessoa que você está se tornando ao longo da sua vida, dessa vida que você tem experimentado. Isto é salvação sob o ponto de vista bíblico. A salvação envolve a justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, mas a salvação envolve também, nessa perspectiva, a santificação, ou seja, o processo de transformação diário pela ação do Espírito Santo e pela habitação do Espírito Santo na sua vida. Como é que Paulo ilustra isso? Como é que Paulo nos mostra isso? Nesse texto, há 3 menções ou 3 sinais claros desse processo de transformação que é efetuado na nossa vida pelo Espírito Santo. Primeira menção do apóstolo Paulo, o primeiro sinal é a presença da paz. Veja novamente o versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Uma pessoa que desenvolve, que trabalha a partir da sua salvação, ela fica livre do mau hábito de murmurar, de brigar constantemente com as pessoas que estão ao seu redor. Você quer paz na sua vida? Você precisa trabalhar a partir da sua salvação. Você precisa exercitar a sua alma para que você encontre a paz que é oferecida na salvação. Segundo sinal, brilho. O desenvolvimento da salvação, segundo Paulo, torna evidente a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do mundo, que não seguem a orientação de Deus. Veja o versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Por que hoje quase não se percebe mais a diferença entre os crentes e os não crentes? Por que essa diferença não é mais tão perceptível? A razão me parece ser a seguinte: os cristãos, na atualidade, dedicam pouco tempo ou nenhum tempo ao desenvolvimento da sua salvação. Por isso, esse brilho não se faz presente mais na vida. Terceiro sinal do desenvolvimento da salvação, a alegria. Um cristão que trabalha com afinco para o desenvolvimento da salvação recebida pela graça, experimenta um tipo de alegria que não pode ser roubada pelas circunstâncias, inclusive aquelas que lhe são adversas. Paulo, quando escreveu essa carta, que é conhecida como a sua carta da alegria, ele a escreveu de dentro de uma prisão em Roma.
porém ele estava cheio de alegria, apesar das circunstâncias que envolviam a sua vida. Veja o versículo de número 17, assim ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Em resumo, posso dizer para você o seguinte: a salvação, ela põe em marcha, põe em curso um processo de transformação pessoal. Mas esse processo de transformação pessoal, nele há espaço. Deus requer, ou Deus nos dá a oportunidade para que nós participemos ativamente desse processo. Deus deseja a nossa colaboração nesse processo. Deus age para que você deseje, para que você queira praticar os exercícios para a sua alma, os exercícios que fazem bem, que desenvolvem a sua alma e que trarão esses 3 sinais para a sua vida, ou seja, paz, brilho e alegria estarão presentes na sua vida. É sobre tais exercícios que nós conversaremos nesse mês de julho e continuaremos conversando também no mês de agosto. Não há uma lista definitiva de quais exercícios devem ser praticados pelo cristão, mas ao longo dos séculos, a sabedoria cristã tem reunido uma porção de práticas, uma porção de exercícios que são importantes para o desenvolvimento da alma. Quais são eles? Como é que eles podem ser divididos? Eles podem ser divididos em 2 categorias. Aqueles exercícios que nós chamamos de exercícios de abstenção e aqueles exercícios que podem ser chamados de exercícios de engajamento. Nos exercícios de abstenção, nós renunciamos, abrimos mão de coisas que são legítimas, e preste atenção nisso, não são pecaminosas, não são erradas em si mesmas. Nós abrimos mãos dessas coisas por certo tempo, e o fazemos com um propósito de ter comunhão com Deus, e de nos conhecermos, de desenvolver o autoconhecimento. Esse é o propósito. Abster-se de algo que é legítimo, que traz prazer, que é importante para a sua vida, mas você faz isso com o propósito de conhecer melhor a Deus e cultivar a comunhão com Deus. Veremos os seguintes exercícios de abstenção: solitude e silêncio, jejum e simplicidade. Falo brevemente sobre cada um deles. Solitude é escolher estar sozinho, permanecer sozinho por algum tempo para que você tenha a experiência da comunhão com Deus, para que você ouça a voz de Deus. É uma experiência voluntária de isolamento, com o propósito do autoconhecimento e do cultivo da comunhão íntima com Deus. Silêncio. Henry Nouwen, um dos maiores místicos do século passado, ele observava que a missão mais importante da igreja nos dias atuais é impedir que as pessoas fiquem tão ocupadas e ocupadas a tal ponto que não mais consigam ouvir e discernir a voz de Deus. A missão da igreja, dizia ele, é impedir nesse mundo de tantos ruídos, de tantas tarefas urgentes, que não escutemos mais a voz de Deus. Por isso, o silêncio é importantíssimo. Jejum. O jejum é uma prática milenar. Ele ensina o autocontrole e a moderação na nossa vida. O jejum lembra que nós não vivemos apenas de pão, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Simplicidade. Abster-se de consumir, de comprar compulsivamente é um dos exercícios talvez mais desafiadores para a nossa alma nos nossos dias. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade que nos bombardeia por todos os lados. Compre isso, vá a tal lugar, tenha tal experiência. Nós somos bombardeados o tempo todo com essas mensagens de consumo
E a simplicidade é um exercício que nos chama a nos atermos àquilo que é essencial para a nossa vida. Mas quais são os exercícios de engajamento? Dallas Willard lembra que os exercícios de abstenção e engajamento, ou seja, combinados, eles representam os processos de expiração e inspiração da nossa alma. São processos fundamentais para a nossa alma. Por meio da abstenção, eu me concentro, estabeleço foco naquilo que é essencial para a minha vida. E, por meio do engajamento, eu entro em ação para fazer aquelas coisas que devem ser feitas, ou seja, para praticar o bem que precisa ser praticado por mim. Quais são os exercícios de engajamento que veremos nas próximas semanas? São os seguintes: estudo e meditação, celebração, serviço, oração e adoração. Falo brevemente sobre a importância de cada um desses exercícios. Primeiro, o estudo e a meditação. A fé não se opõe ao conhecimento. Aliás, John Stott dizia que crer é também pensar, é exercitar a capacidade de compreensão. O estudo e a meditação são fundamentais para o discernimento na vida cristã, para entendermos o que Deus está dizendo para cada um de nós e o que Deus deseja de cada um de nós. Segundo, a celebração. Talvez você, ao ouvir a proposta desse mês, esteja imaginando que eu pretendo transformar a igreja num mosteiro, né, e você num monge. Não é isso. Celebração é fundamental na vida cristã. O Deus da Bíblia é o Deus que institui festas. O Antigo Testamento está repleto de festas. O céu é descrito na Bíblia como um lugar no qual há festa, no qual há alegria. O primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento em Caná da Galileia. Portanto, não pense que esses exercícios deixarão você sisudo, uma pessoa sem alegria. Não, são exercícios para que você experimente a alegria em toda a sua plenitude. Deus é o Criador de todos os prazeres. O diabo não criou nenhum prazer, prazer algum. O que ele faz é deturpar os prazeres que foram criados, estabelecidos por Deus. Serviço. A fé sem obras é morta. Nós somos salvos pela graça, somente pela graça de Deus, mediante a fé. Entretanto, fomos salvos para que pratiquemos boas obras que Deus tem preparado para cada um de nós. Quem ama a Deus, a quem não vê, deve amar o seu irmão, a quem pode ver, escreveu João. Oração. O alvo do cristão é aprender a orar sem cessar, a ganhar essa naturalidade na sua vida de oração. Orar é conversar com Deus sobre as coisas que são importantes para você e, portanto, são levadas à presença de Deus. É saber que Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde cada uma das nossas orações segundo o amor dEle e a soberania dEle sobre a nossa vida. Adoração. Na adoração, nós expressamos por meio de pensamentos, por meio de gestos, de símbolos, a grandeza, a beleza e a bondade que nós encontramos em Deus. Nós adoramos a Deus individualmente e também adoramos coletivamente, como fazemos nesta manhã. A verdadeira adoração, ela é oferecida a Deus em espírito, é oferecida a Deus em verdade. A adoração, ela é fundamental para a nossa transformação e para que sejamos sustentados na nossa missão no mundo. Termino essa breve introdução, retomando o versículo que nós lemos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou, na outra versão, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pergunto para você,
como está o seu processo de transformação pessoal? Como vai a transformação da sua vida? Você está trabalhando com afinco a partir da salvação que você recebeu pela graça? Ou você está tranquilo, dizendo, eu tomei uma decisão por Cristo, agora essa história continuará lá no céu? Talvez você tenha entrado numa fase de sedentarismo espiritual. Talvez o único exercício que você tenha feito nos últimos tempos seja esse de vir à igreja, assentar-se, e talvez nem tenha feito isso com tanta regularidade. Eu quero convidá-lo para exercitar a sua alma, para exercitar a sua alma. Quero convidá-lo para sair da passividade. Talvez você tenha ficado assustado com a lista que eu mostrei e diga, é muita coisa para mim, é muito exercício. Vá com calma, escolha 1, 2, comece por um deles, peça a orientação de Deus, Deus o guiará sobre qual área da sua vida precisa de transformação e por onde você deve começar a exercitar-se. Espero você com muita expectativa nas próximas semanas para continuarmos refletindo sobre esses exercícios que farão diferença não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Amém.